Então, essa aula 5 eu quero falar um pouco com vocês sobre o que estudar daqui em diante, né? E mais também de como estudar daqui em diante. Acho que a primeira coisa que eu preciso deixar resolvido aqui com você é que você precisa entender a música da seguinte maneira. A música, ela é um efeito colateral do nosso jeito de se comunicar. Como assim, né? A gente gosta de escutar uma música, a gente compõe uma música que seja atrativa porque a gente está se aproveitando dessas nossas capacidades de se comunicar. As nossas capacidades de criar padrões, de atribuir significados. Tudo isso está relacionado ao nosso jeito de se comunicar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se eu chegar para vocês e falar, meu nome é Rafael, tu vai entender que eu iniciei uma frase, terminei ela e ela tem um significado. Meu nome é Rafael. Agora, se eu chegar para vocês e falar, o meu nome é Rafael, tu vai pensar, tá, essa é a frase, mas ele tá perguntando se meu nome é Rafael? Como assim? Deu para entender que só pelo fato de eu ter mudado a entonação, ou se você quiser pensar, a melodia aplicada nessa frase, o significado dela mudou. E do mesmo jeito que você atribui significado a uma determinada melodia, você responde com outra melodia. Eu posso criar uma frase que é uma pergunta, com uma determinada entonação, e você responder ela com outra entonação de resposta. E como é que a gente sabe se a gente está falando sobre o mesmo assunto? Você está repetindo palavras que eu repeti. Quantos anos você tem? Eu tenho tantos anos. Como é que isso funciona na música? Tipo, vou pegar uma música que vocês conhecem aqui. Uma frasezinha, segunda frase. O mesmo padrão, só que termina com a última nota diferente. Pergunta, resposta, uma pergunta do mesmo assunto e a resposta que conclui o assunto. E aí você vai perceber que esse negócio de pergunta, resposta, fecha um assunto, isso está presente em praticamente todas as músicas que você já ouviu até hoje. Eu digo praticamente porque sempre tem a exceção à regra, né? Mas escute a música, faça esse desafio, pense num artista qualquer e vá lá e escuta essa música. Você vai perceber o seguinte, pode ser desde a instrumental da introdução. Você vai ter uma frase que é um assunto, outra frase vai falar sobre o mesmo assunto, e daí vai ter mais uma pergunta e mais uma resposta. Ele vai decidir se ele vai repetir esse mesmo assunto. Depois de repetir a segunda vez esse assunto, vai encher o saco, ele vai mudar de assunto, porque a música brinca com isso. Eu tenho que ter um equilíbrio entre o que é repetitivo e o que é novidade. Porque quando nasce o repetitivo, tipo, a partir da segunda vez que eu repetir, você entende o que está por vir e logo você se sente confortável de escutar aquilo, porque não tem surpresa nenhuma ali. Mas, se eu repetir a partir da quarta, apresentei o assunto. Criou um padrão. Massa. A partir daqui, vai começar a ficar meio repetitivo demais. Você não quer só se sentir confortável, você quer a novidade. Assim como numa conversa normal. Se eu falar sempre a mesma coisa, enche o saco. Se eu falar sempre sobre assuntos novos e não tá nem aí pra frase que tu tá me dando como feedback, também vai ser chato. Então existe esse equilíbrio pra música ser boa, pra ela ser gostosa de escutar do início ao fim. Qualquer música, tá? Seja nas músicas da tua igreja, seja nas músicas pop, seja no rock, seja no pagode, seja no que for. A partir do momento que tu entende isso, que tu cria essa relação entre linguagem e música, tudo vai ficar mais fácil e mais gostoso de estudar. Ainda usando essa analogia, como é que você aprendeu a falar português? Você fala português, né? Como é que você entrou nesse mundo dos profissionais que falam português? Tu foi jogado nesse mundo de paraquedas e te vira. Imagina você lá crescendo, criancinha e tal, no meio de um monte de profissionais que falam português, te tratando como profissional. E você tá lá, aprendendo a falar ainda, aprendendo a usar o teu instrumento. E você começa a soltar as primeiras palavras erradas, frases, sílabas soltas. E o que os profissionais à tua volta acham? Eles vão te criticar porque tu estás soltando uma nota errada, um acorde errado? Não.
Eles ficam felizes que tu tá tentando. E quando vem a primeira palavra certa, todo mundo fica orgulhoso. E você tá entrando nesse mundo da galera que se comunica em português. E assim o inglês, e assim outras coisas, né? A gente pode até criar um link entre isso, da galera, por exemplo, do tipo japonês tocando pagode, assim, né? Tipo, é a mesma coisa que um japonês falando português. Você sabe que ele vai estar falando português, mas você sabe que ele é japonês. Porque ele foi criado e o ambiente dele foi japonês até crescer, né? Então, aí que tá o segredo. Como é que tu vai ser um bom músico? Ou como é que a música vai ficar fácil para ti, do mesmo jeito que a língua portuguesa é fácil para ti? Convivência. Antigamente, tu tinha que se botar em situações onde todo mundo era profissional ao teu redor. Hoje tu pode fazer isso com a internet. Bota uma música lá para tocar, toca junto. Se não conseguir, tenta de novo. E se não ficar aquelas mil maravilhas, beleza, mas tu vai convivendo nesse mundo que tu mesmo pode criar esse mundo onde tu convive, sempre escutando as músicas que tu deseja tocar, ou tentando tocar aquelas músicas que tu deseja tocar. Ou sei lá, se tu entrar no mundo do improviso, agora tu já tem essa noção de frases e perguntas e respostas e o que tu tá expressando, tipo... Deu pra sacar? Só por dividir em frases começou a ficar musical, assim, ó. Se eu ficasse... Nossa, aqui eu tô comendo nada pra caramba. Mas uma coisa intermitente, assim, não parece natural justamente por causa disso. A música é comunicação. Ainda falando sobre linguagem, a música é um idioma que tu vai aprender, você tem que entender o seguinte: por que a teoria musical é importante, já que tu aprendeu a falar português sem ir pra escola, digamos assim? E entenda a teoria musical como a aula de língua portuguesa que tu aprendeu lá no teu colégio lá. Você não precisou daquela aula para aprender a se comunicar, mas você precisa conhecer as regras dependendo do contexto onde tu se insere. Se você quer soar formal, você precisa conhecer as regras da língua portuguesa para que você soe formal no seu texto ou na sua fala. Se você quer soar jazz, você tem que conhecer as regras do jazz para soar jazz e assim por diante. Mas tudo tem a ver com a mensagem que tu precisa passar. Eu quero trabalhar com freelance, eu quero tocar sertanejo. Tu vai ter que ouvir sertanejo, tu vai ter que tocar sertanejo, tu vai ter que entender as regras daquele idioma e aí sim construir autenticidade. E a autenticidade não quer dizer originalidade melódica ou qualquer coisa do tipo. Você não tenta ser autêntico falando português. Você sempre foi você. Se é que tu me entende. Tu não fica tentando buscar palavras da língua portuguesa que só você vai usar para que quando uma pessoa te escute saiba que é o Rafael que está falando português ali. Não, sempre foi o Rafael. A minha voz, o meu jeito foi construído de maneira natural. E na música isso vai acontecer também. Por mais que você toque um cover perfeitamente lá do Israel lá, né, no ukulele, você não é o Israel, você é você, sendo perfeccionista no teu cover, mas nunca vai deixar de ser você. Ou numa criação tua, ou num cover, sempre foi você fazendo aquele som. E sempre será só você que vai fazer aquele som. Então desencana disso, você vai, tendo essa visão sobre a música, tu vai desencanar de um monte de coisa, tu vai entender a importância de um monte de coisa, e tu vai saber se localizar nesse mundo de acordo com o teu objetivo, seja para ser profissional ou seja para levar como hobby. Ou simplesmente você vai escutar a música agora de um jeito diferente e talvez até entender por que tu gosta daquele rock ou por que tu gosta daquele pop. Simplesmente pelo fato dele usar os mesmos mecanismos que a gente usa para se comunicar. Beleza? Então, tendo isso em mente, tendo isso resolvido, o que estudar daqui para frente? Se você busca vocabulário, e agora essa palavra você entende muito bem, né? Na risca mesmo, é vocabulário. Como é que você aprende uma palavra? Como é que você se sente bem de inserir uma palavra nova no teu vocabulário? Entendendo o significado dela, e só a partir daí
treinando a dicção dela, tipo, inconstitucionalissimamente. Eu não vou me sentir à vontade de falar inconstitucionalissimamente se eu não estiver tranquilo de falar inconstitucionalissimamente sempre a hora que eu quiser falar inconstitucionalissimamente, certo? Mas eu preciso saber o significado dela, me sentir à vontade de falar ela, ou seja, a técnica, e daí depois eu vou naturalmente conversando com alguém, falando sobre um assunto que seja pertinente àquela palavra, em algum momento vai sair inconstitucionalissimamente, e é isso aí. Então, o próximo passo para estudar música com essa linha de pensamento seria: para que eu vou usar a música? Tu vai identificar a tua necessidade. Eu quero viver como um hobby, assim. Então você vai pegar um repertório mais simples, vai começar conhecendo esses recursos primários aqui, de acordes, maiores e menores, os mais simples, sem pestana, e tu vai cumprir o teu objetivo de se divertir com o instrumento. Eu gostei muito, peguei gosto, eu quero me sentir à vontade de tocar a música que eu quiser. Você vai atrás da teoria. Quero conhecer modos gregos, eu quero conhecer análise, eu quero saber fazer análise harmônica. Tudo isso precisa estar de acordo com a tua necessidade e tudo que você aprende você precisa estar ciente do que aquilo significa e que mensagem aquilo passa. Eu vou aprender o modo grego mixolídio porque sim. Não existe porque sim quando tu aprendeu a falar português. Você aprendeu porque você precisava aprender a falar português, você precisava se comunicar. Eu preciso saber... agora eu quero escrever um documento jurídico. Não, tu não vai atrás disso simplesmente porque tu quer ser melhor em língua portuguesa. Tu vai porque tu tem a necessidade de trabalhar com documentos jurídicos. Né? Tudo isso que eu falei até agora, a gente trabalha no nosso curso. Seja iniciando no instrumento, seja para intermediário ou avançado, a gente sempre tem essa mentalidade de passar esse conteúdo explicando onde ele é usado, por que ele é usado, a ponto de você se sentir à vontade de usar ele. Seja para seja para tocar um cover, seja para criar uma música nova, seja para trabalhar com produção, seja para o que envolver a música, no geral. E aí, fica a chamada para o nosso curso, né? Se você se interessou por esse modo de pensar, de como a gente encara a música, de como a gente encara o estudo da música, fica à vontade para conhecer os nossos cursos. Nesse curso a gente vai trabalhar de forma bem prática, a gente vai botar a mão na massa mesmo, né? A gente vai evoluindo juntos com exercícios bem mais detalhados, um repertório um pouco maior, né, do que essa música. Essa música a gente usou mais como exemplo de como estudar do que o que estudar, né? Então lá a gente mostra realmente o que estudar e cria um roteiro bem legal para que você atinja o seu objetivo dentro da música, assim, né? Com o ukulele. Só pra lembrar, né? Mais uma vez, a gente foca na tua independência musical. Então não é só tirar cifras da internet. A gente quer te ensinar a transpor música, pensar no tom da tua voz, tirar a música de ouvido, criar batidas novas, simplificar batidas, reharmonizar músicas para ficar mais simples. Tudo isso a gente trabalha no curso pensando no teu objetivo pessoal. Então se você ficou interessado, clica no link aqui na descrição, a gente vai ficar muito feliz em ter você na nossa turma aqui dos cursos. E qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão, pode mandar aqui no comentário também que eu te respondo. O que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Se você gostou, deixa um like nesse vídeo, compartilha ele com seus amigos também. Esse pequeno curso aqui no YouTube se encerra por aqui. E eu espero que você tenha gostado, que tenha pelo menos começado a pensar na música de um jeito diferente, para que seja um processo menos frustrante, mais eficiente, mais natural, mais gostoso de treinar tudo que tu precisa treinar para se divertir com o instrumento musical, né? Ou trabalhar com o instrumento musical, né? Esse é o nosso objetivo. Eu espero que você tenha sucesso nos seus estudos, nos seus objetivos, nas suas metas. E nos vemos por aí nos próximos vídeos aí do canal. Fiquem atentos que sempre tem muita dica boa aqui pelo canal da Musier. Beleza? Tchau!